Fala galera, aqui é o Pocilga e eu vou estar postando esse vídeo aqui porque eu comecei a postar uns vídeos aí na net, coisinha simples de guitarra, e eu coloquei o equipamento que eu uso uma Jackson JDR 94 modificada, né? Tem captador de Marsio, recentemente eu coloquei uma Floyd Rose Gotô nela. E ela tem a pintura personalizada também, estilo swirl, né? Que é aquela pintura de imersão muito utilizada pelo Steve Vai aí, né? E eu postei, eu participo sobre fórum também sobre a pedaleira que eu uso, né? Eu uso a Boss ME25, lançamento aí acho que de 2010 ou 2011, se não me engano. A primeira vez que eu vi ela foi na casa de um amigo meu. Ele tinha acabado de lançar essa pedaleira, ela era lançamento na época. E ele tinha acabado de comprar uma nos Estados Unidos, ele trouxe pra cá. Nem ele sabia exatamente como usar, ele só usava os presets que vem nela, e do jeito que ela tava ele usava, e pra ele tava bom. Na época, né? E eu me interessei, principalmente porque ela tem uma saída USB, né? Isso é uma adição bacana numa pedaleira mid-range, que não é a top do mercado, né? Mas também não é a mais, digamos, não digo barata, mais simples, né? Ela tem bastante opções bem legais dentro dela. Eu fui pesquisei um pouco mais, porque era dele, eu não pude nem usar, nem me aprofundar sobre ela, né? Então eu fui, busquei informação na internet, achei algumas coisas, e quanto mais eu buscava sobre ela, mais eu gostava. Ela vem com bastante efeitos, bastante simulação de ampli que são boas, não são tão digitais, né? Não são tão digitais, não é aquela coisa muito, bem equilibrado, bem legal. Os efeitos que ela vem são muito legais. Você tem wah-wah, distorções variadas, que as distorções dela são basicamente emulações de pedais famosos, e chegam bem próximos. Eu comparei, que ela tem, por exemplo, o AD1 da Boss, o Tube Screamer, né? E o Metal Zone. Apesar do Metal Zone, ele é um pedal bom, mas ele é um pedal difícil de se configurar. Eu tinha eu usava. Muita gente não gosta, eu gostava, mas cara, eu levei muito tempo para conseguir ter uma configuração bacana nele. É difícil, mas você consegue um som legal. E ele tem essas simulações, eu comparei o Tube Screamer dela com o Tube Screamer mesmo, e é uma coisa assim, fica bem próximo, bem parecido, né? Você tem o pedal de expressão, que seria o foot que controlaria o wah-wah, né? Você tem o wah-wah, o que seria o AMI, com uma oitava acima e uma oitava abaixo. E você tem essa função de freeze, que é muito legal, que ele congela a nota. Enquanto o pedal estiver acionado, ele vai congelar aquela nota e manter aquela nota soando. Pra você, é legal para você fazer algumas coisas ao vivo, algumas apresentações. Mas bem, vamos lá, eu vou dar um cortezinho aqui e vou mostrar ela, e aí eu falo um pouco mais sobre ela e um pouco mais sobre as dúvidas que o pessoal tem aí bastante. São dúvidas bem fáceis de ser sanadas, e eu vejo pouca informação sobre ela na internet. A maioria das informações é o pessoal usando ela da forma original que veio, falando como é que não é, coisinha básica, não tem nada muito aprofundado. Então, vamos lá, já vou filmar aqui. E bom, o vídeo é meio toscão mesmo, não sou profissional da área de vídeo nem nada. Não me cobrem esse tipo de coisa. É bem pra ser um papo bem sossegado mesmo entre guitarristas, tá ligado? Ou quem quiser usar. Vamos lá? Então tá aqui a Boss ME25, em sua essência mais pura, digamos assim, né? Vamos falar um pouco sobre a primeira visão dela, tá? Aqui você tem o display,
os botões de escrita de patch. Quando você modifica um patch, você vai vir aqui para gravar ele. Sair é para você, quando você estiver editando, você não quiser mais editar, você aperta para sair. Apertando os dois juntos, você entra no modo de edição. Os pedais de seleção de patch, se você apertar os dois juntos, você entra no afinador digital, que é um ótimo afinador, é muito bom, muito preciso. Eu uso ele até para regular as oitavas da minha guitarra e não tenho problema nenhum com isso, fica bem regulado. Aqui, esses botões servem para o seguinte: o primeiro é selecionar a Sound Library, que é a biblioteca de sons. Se você vem com ela, se ela está original, se você não modificou patch nenhum, então você seleciona aqui, você seleciona aqui, por exemplo, eu quero um som limpo. Você vai apertar você consegue ler aqui o limpo, clean, e ele vai para a biblioteca de sons limpos, e você pode escolher nesse botão a variação de 1 a 10. São 10 tipos, 10 sons limpos diferentes. E assim você vai para drive, para canais de lead, para você solar, canais extremos, que são distorções extremas, pesadas. A heavy é bem para heavy metal, para hard rock, esse tipo de coisa. O crunch, que é mais sons de blues, mais sons mais não são tão distorcidos, né? São mais limpos. E você escolhe aqui a categoria que você quer e aqui a variação, qual das 10 variações de cada um que você tem. Quando você modifica um patch, ele modifica nas categorias. Então, se você modificar um patch da categoria clean e colocar ele distorcido, com um reverb, com um delay, o caramba, quando você selecionar a biblioteca limpa, se cair nele aqui, não vai ser um som limpo, vai ser o som que você modificou nela que vai aparecer aqui. Então, quando você começa a modificar, essa Sound Library já não serve mais para praticamente nada. A outra função deles vocês podem ver aqui embaixo, né, Comp FX, Preamp, Delay, Reverb, Modulation e ODDS, que é Overdrive e Distorção. O que isso significa? Quando você está editando um patch, você seleciona o patch que você quer, entra no modo de edição, e aí você começa a editar o seu patch com os efeitos que você quer. Então você quer um compressor. Então aqui a primeira categoria seria esse primeiro aqui, ó, que é compressor, o Touch Wah e o Acoustic Simulator, que é uma simulação de violão. Então você seleciona a categoria que você quer no modo edição, e com o botão de variação você escolhe entre Compressor, Touch Wah ou Acoustic Simulator, 1, 2 ou 3. E assim vai para cada categoria. O preamp, por exemplo, está aqui, os preamps que você tem, Clean, Tweed, Vox e várias simulações de ampli, Rectifier. A maioria das simulações de ampli são do drive do ampli, não do ampli limpo. Limpo você vai ter o Clean, Tweed também é limpo, mas o resto aqui é tudo o canal distorcido. Uma das coisas que eu achei falha nessa pedaleira, ela tem muita distorção. Você não usa tanta distorção assim para você ter, nossa, 10 variações mais 8, 18 variações de distorção diferentes. Mas tudo bem. Então, da mesma forma, você seleciona o preamp, você vai estar no modo preamp. No preamp você fala, não, eu quero um preamp sei lá, Marshall Vintage. Então você vem aqui na Variation, Marshall Vintage, se vocês conseguirem ler aí, é o número 6. Então você vem aqui no Variation e seleciona o número 6, que é correspondente ao Marshall Vintage, né? Seleciona aqui e pronto. A mesma coisa para delay, para ODS, para tudo, tá? É a mesma função. Em cada um desses, né, lógico, o compressor, você vai vir aqui, você selecionou aqui o compressor, o compressor, aqui nesses botões, nesses knobs, nesses 3 knobs, vocês vão ter as configurações do compressor, tá? Quando você selecionar o preamp, você vai selecionar o preamp que você quer, e aqui você vai ter configurações de drive,
tone e volume do preamp, tá? O preamp, se você apertar e segurar o botão de seleção, ele vai começar a piscar de uma forma diferente. Quando você seleciona, ele pisca devagar. Quando você segura apertado, ele começa a piscar mais rápido. E aí, esses botões mudam de drive, tone e volume, normalmente para grave, médio e agudo do preamp. Então você tem mais uma regulagem de equalização de cada preamp, fazendo esse sistema, tá? Então cada preamp tem dois tipos de regulagem na pedaleira, que é o drive, o tone e o volume. E segurando e modificando, você modifica normalmente grave, médio e agudo do preamp. Isso só funciona para o preamp. Nas outras categorias, ODS e tal, eles não têm essa função, né? Nas outras categorias eles funcionam para coisas diferentes em cada, né? No drive, no pedal de overdrive, ele é drive, tone e volume e tal. Mas se você segurar o drive, por exemplo, apertado, ele não modifica mais nada. É só no preamp. O que mais? Bom, vamos lá, o pedal de solo. Esse pedal de solo, ele serve para... Primeiro, ele é um boost, né? Você regula ele no próprio patch. Então você tem o seu patch, você configurou o seu patch do jeito que você quer, tal, configurou o volume. Vamos supor que o volume do seu patch esteja 50. Então você põe lá no 50. A hora que você acionar o pedal de solo, é para aumentar o volume. Então você aciona o pedal de solo, vem aqui e modifica o volume para tipo 60. Salva aqui, escreve o patch. E aí toda vez que você apertar o pedal e ligar ele, e o volume do seu patch vai para 60 em vez de ficar em 50. Ele também serve para o delay tap tempo, para você regular o tap tempo do delay. E se você segura ele apertado por acho que 3 segundos ou 4 segundos, ele vira ele ativa a função de phrase loop, tá? Que ele grava um loop de 35 segundos. Você pode gravar, o tempo é 35 segundos, mas dentro desses 35 segundos você pode gravar quantas linhas de guitarra você quiser. Você pode fazer 20 linhas de guitarra e solar em cima, com ele repetindo sem parar esses 35 segundos, até 35 segundos, né? É bem útil isso também para você treinar em casa, é bem legal. Eu gostei bastante dessa função, que você não depende de backing track, nada. Você pode fazer sua backing track e gravar, e tocar junto com ela. Até para gravar também, eu tenho uma música que eu gravei inteira assim. Eu fiz o loop, eu pluguei a pedaleira no computador, fiz a base e tal, gravando, fiz a base, fiz todo o arranjo e solei em cima da base só com o tap tempo, só com o phrase loop rodando, e fiz a gravação numa boa. Esse botão Super Stack, vocês estão vendo aqui, eu não gosto disso aqui porque eu não sou muito fã de grave. E esse botão, o que ele faz? Ele é para simular você tá tocando num cabeçote valvulado enorme. Mas na verdade a única coisa que ele faz é dar um boost em médio e grave. Ele aumenta os médios e os graves bastante para você ter a impressão que está tocando num amplificador gigante. Para quem toca em amplificador pequeno, eu que não gosto muito de grave, para mim isso aqui não é útil para nada. Não é uma função legal, eu não gosto. Mas tudo bem. O pedal de expressão que eu já falei, né, que ele controla o wah-wah, o AMI das oitavas e a função freeze. E o normal dele, se tiver tudo desligado, não tiver nenhuma dessas selecionadas, não tiver ligado nem piscando aqui nada, ele controla o volume. Então você levantou, ele corta o volume da pedaleira, se abaixou, o volume volta ao normal. Eu acho que daqui da frente está tudo explicado. Assim, se você selecionar o afinador, você vai ter um bypass, mas sei lá, não uso também. Eu tenho um puta clean do Twin Reverb aqui, eu não vou usar bypass para nada. Bom, vamos ver aqui. Aqui o que a gente tem aqui. Bom, vamos lá. Input,
onde você conecta a sua guitarra. Você precisa conectar a sua guitarra para ligar a pedaleira. Entrada auxiliar. Isso aqui é muito útil também se você está tocando, para você fazer backing track. Normalmente eu tenho um cabinho aqui que eu plugo aqui. Eu posso plugar isso aqui no celular, no MP3 player, na saída, e o som passa pela pedaleira e sai junto com a pedaleira para mim, para eu tocar junto, alguma coisa assim, né? É bem útil isso aqui para você treinar. A saída, ela tem uma saída estéreo e a mono. Se você vai usar só um ampli, você vai usar no mono. Se você quiser usar o estéreo dela, você pluga um cabo em cada amplificador, ela vai ativar todos os efeitos de delay e coros estéreo que ela tem programado nela já para serem estéreos se tiverem ligados aqui. Uma saída de fone de ouvido que eu altamente recomendo, tá até guardado lá agora, mas eu tenho um jack que mesmo quando eu tô tocando normal, eu deixo aquele jack que transforma essa saída maior nessa saidinha aqui pro meu fone de ouvido, maior. Eu tenho um daquele que eu plugo na saída de fone e a pedaleira ganha mais médio, ganha mais médios, graves. O som fica mais legal para você configurar ela, para você usar ela. Isso é uma boa dica que eu dou para vocês. Comprem um daquele jack, só o jack, não precisa ter cabo, não precisa ter nada, só o jackzinho. É barato, não é tão caro, e pluguem aqui e vejam a diferença na saída normal dela, que fica muito legal. A saída de fone, ela já é amplificada, então eu recomendo, se você for plugar numa mesa de som, por exemplo, fazer uma gravação numa mesa de som, alguma coisa assim, que você não possa usar, não tem um ampli, não sei lá, você pode usar a saída direto de fone, que é a saída, a própria pedaleira vai dar uma pré-amplificada no som, vai colocar o pré e vai jogar um som bem legal para você gravar, né? Numa situação de emergência, sei lá, né? Numa necessidade aí de você ligar de repente você vai tocar, seu amplificador deu pau, sei lá, e não tem outro amplo para você colocar lá, você liga direto na mesa e recomendo usar essa saída de fone, não o output, usa o fone, que é melhor para você ligar na mesa. O USB, que é para você ligar no computador, ela tem todo um esquema de ligação no computador, ela vira uma placa de áudio, né, para gravar, e também você consegue alterar patch, salvar patch, guardar patch, editar patch direto pelo computador nela. E a entrada da fonte normal, que todo pedal tem, eu tenho a fonte original dela, né, e bem, no mais é isso. O que eu posso dar de mais dicas para você? Primeiro, teste bastante antes de você decidir como você vai usar ela, tá? No meu caso, eu tenho um Peavey Bandit Scorpion 112. Ele tem loop de efeito, ele tem várias coisas, então eu liguei ela de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Liguei ela como pré-amplificador no loop de efeitos pela saída normal, pela saída de fone. Vi todas as variações, as diferenças, até eu achar o melhor estilo de conexão para mim, o melhor timbre que eu achei para mim, para deixar poder usar ela. Outra coisa, os patches, uma coisa que faz falta, que até a Zoom 505.2 tinha e essa aqui não tem. Você não consegue pular do patch, tipo do patch 1 direto pro patch 10, tem que passar por todos eles até chegar no 10. Então uma boa dica é você sempre configurar os patches de acordo com o que você vai usar. Então se você vai usar por exemplo, você vai usar um canal limpo e duas distorções, você deixa, por exemplo, no 1 você deixa a distorção, no 2 um canal limpo e no 3 uma outra distorção. Daí você pode alternar rapidamente das duas distorções para um canal limpo de boa. Ou então fazer em cadeia de sequência. Eu vou usar esse efeito, depois esse, depois eu volto para esse, depois usar aquele, para você não ter que ficar não salvar dois patches diferentes. Por exemplo, você tem um patch para base e um patch para solo. Seu patch para base é o 2 e seu patch para solo é o 48.
Aí você vai ter que, no meio da música, você vai ter que ir do 2 até o 48 para você conseguir alternar. Então você tem que tomar cuidado com a edição de patch para deixar eles numa ordem que você consiga usar, né? Outra coisa bom, a variedade de sons que você pode tirar com ela é incrível, é uma coisa absurda. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer os patches, então o que eu faço? Eu procuro o artista, procuro quais são os equipamentos que ele usa normalmente no show e eu vejo o que eu tenho de parecido aqui. Então eu vou, por exemplo, quero fazer um som de blues. Pô, o cara usa o Steve Ray Vaughan, né? Ele usa um Vox, sei lá. Então eu venho aqui, seleciono o Vox VO Drive e tento regular ele da melhor maneira possível para ficar o mais parecido com o som. É lógico que o som não vai ficar igual, não vai ficar o mesmo timbre, mas fica bem parecido com o timbre que ele usa. A melhor dica que eu dou, cara, para vocês que compraram uma dessa é o seguinte: isso aqui, o manual. Mano, esse manual vem em várias línguas, tem a língua portuguesa aqui embaixo, tá? E eu acho que isso é uma coisa importante. Cara, eu não saio de casa sem levar esse manual. Se eu precisar fazer alguma edição, todas as informações estão aqui. Como ligar em estéreo, conexões. Mas o mais importante é o seguinte, aqui ó, nessa página aqui. É a página 6 do manual de português da minha Boss. Aqui ela explica sobre todos os efeitos separadamente, tá vendo? Compressor, ela fala um pouco sobre o efeito e fala o que cada um desses botões aqui fazem. Então, no caso do compressor, esse é o sustain, o segundo é o ataque e o terceiro é o level, certo? E isso para cada um dos efeitos, ó, Touch Wow, Acoustic Simulator. Aqui as distorções, então ele explica o que cada uma, o boost, o overdrive, o que cada parâmetro faz, ó, como eu falei. Aqui nas distorções é drive, tone, level, não importa o que você faz. E aí cada uma aqui, ó, simula um Ibanez Tube Screamer, um TS-08, o timbre natural do Boss OD1, uma distorção de blues. E aqui você tem todas as informações para você montar o seu timbre. Aqui tem dos preamps, ó, o limpo, twin, simula um Fender Twin Reverb, tweed, é um timbre com efeito crunch do Fender Bassman. O VO Drive, ó, é um timbre com um efeito crunch semelhante ao de um amplificador Vox e assim vai. Aqui tá vendo os parâmetros de novo que cada um faz, né? Drive, tone, volume. E aqui ó, mantendo o botão drive preamp pressionado, ele vira esses parâmetros aqui, que é bass, mid e treble para cada amplificador, né? E ele explica detalhadamente sobre cada efeito que ela tem, o que é, o que cada parâmetro modifica em cada um, né? E então eu ando com isso aqui, eu ando com esse manual dentro do case da guitarra. Eu ando com ele. Se eu precisar fazer alguma alteração, que mano, é impossível você lembrar de tudo isso. São 2 páginas e meia praticamente falando só sobre os efeitos. É impossível você lembrar de tudo isso numa hora de emergência que você precisa. E vai por mim, quando você está em cima do palco, você sempre precisa. Você regula um patch em casa, com reverb, com delay. Na hora de você chega no lugar para tocar, o lugar tem muita reverberação, o reverb tá demais, você tem que alterar e você fica, né? Numa hora de necessidade, eu prefiro recorrer ao manual, né? Explicando tudo, quase tudo sobre ela. Explica aqui como conectar no computador. Então eu não saio de casa sem o manual dela. Já li ele de cabo a rabo, mesmo assim ainda tem algumas dúvidas. E eu sempre ando com ele para não ter problema de perder nada ou de esquecer alguma coisa, tá? A melhor dica que eu posso dar: ande com o manual, guarde o manual, deixa ele dentro do bag, deixa ele dentro do case, deixa ele sei lá, junto com a pedaleira, em algum lugar que você possa, se você precisar de
um acesso fácil, você tem ele à mão e vai usar. Outra coisa que eu esqueci de falar, quando você está editando o patch, você pode editar o Noise Suppressor. E o Noise Suppressor você edita segurando na edição de patch, você segura o exit e com os botões de memória você aumenta ou diminui o Noise Gate. É uma boa, é ótimo ter um Noise Gate incorporado na pedaleira. Realmente ele funciona, é bom. É lógico que quanto mais você tirar mais Noise Gate você colocar, mais comprimido e mais menos dinâmico é o som, né? Mas é uma boa aí se tiver um pouco mais de... Se você tiver com um pouco de barulho aí, você modifica um pouquinho e vê como é que fica melhor para não alterar tanto som e tal. Então é isso, eu vou fazer uns cortes, umas edições. Desculpa, esse vídeo não vai dar para ficar pequeno, porque ela tem muitas funções, né? Eu nem falei sobre... eu nem me aprofundei muito nas opções de cada... de regulagem dela. Mas é um vídeo para cobrir alguma coisa, algumas dúvidas que o pessoal tem, tá? Dá para ligar ela no loop de efeitos? Dá, perfeitamente. Eu recomendo a saída de fone, né? Apesar que perguntando, como é que eu ligo meu pedal, como é que eu ligo minha pedaleira? Cara, vai de você, vai do seu gosto, vai do que você quer de timbre para você, entendeu? Então eu acho que a conexão de pedais é melhor você tentar conectar de todas as maneiras que você achar possível. Então você pode conectar normal, a saída mono na entrada do amplificador. Você pode conectar a saída de fone na entrada normal do amplificador e ver qual a diferença, o que ocorre com o timbre. Ouça, toque e veja se você gosta. Não gostou? Você pode conectar a saída do mesmo jeito, a saída mono L você pode conectar a saída mono L na entrada normal do amplificador e colocar um jack aqui para ligar a saída de fone, que vai dar uma melhorada na saída total dela. É uma opção que eu gostei e eu uso assim. Você pode ligar a saída mono return do ampli e fazer dela o pré-amplificador. Esquecer o pré-ampli do amplificador, vai ficar esquecido e você usa ela como pré-ampli. Você vai regular o pré-ampli dela aqui, normal, e vai usar ela assim. Você pode conectar o fone de ouvido também, para saber como é que ficaria com o jack de fone conectado na entrada de loop. Você pode conectar o fone na entrada de loop e ver se você gosta mais. Conexões são as mais diferentes e mais variadas. Eu creio que é melhor você testar e ver qual opção te deixa mais confortável com o som que você está extraindo dela. Eu prefiro ligar direto no amp pela mono e conectar o jack do fone aqui. Não uso Super Stack, não gosto. Modulações, né? As modulações são bem legais também, muito boas. Muita coisa que você usa, chorus, phaser. O phaser é legal pra caramba. O flanger, o trêmulo, o harmonizer, mano. Isso aqui é fenomenal de ter uma pedaleira de praticamente R$700. Tem um harmonizer embutido e funciona muito bem, muito legal. Eu tenho um som gravado de harmonizer, com o harmonizer dela, é muito bacana. A função de você poder gravar no PC é incrível. Isso foi simplesmente incrível de você ter. Lógico que você não vai ter uma qualidade de estúdio, uma qualidade, né, profissional, nem nada assim. Mas com ela plugada no PC, você consegue já fazer pequenas gravações, pequenos pequenos trabalhos em casa você consegue fazer. Eu já tive casos de precisarem aí de um arranjozinho ou de uma gravação de guitarra, eu gravar em casa com ela no PC. É lógico que mantendo o máximo de qualidade possível que eu conseguia, para enviar pro cara que ele precisava do som da guitarra para um trabalho dele. E eu gravei com ela no meu PC normal, tenho gravações com ela e ela grava bem. Eu nunca testei, mas eu acredito que dá para você fazer uma gravação
semi-profissional em casa com ela, gravando, escrevendo a linha de bateria, gravando o baixo com ela no bypass, gravando o baixo, e depois no programa no Sonar ali você adiciona o amplificador do baixo, e gravando a voz também por ela no bypass, dá pra fazer, só plugar o microfone, desligar tudo, deixar no bypass, e gravando, dá pra você ter uma qualidade aí semi-profissional gravando em casa com essa pedaleira. Ela vira uma placa de som, todos os sons do computador vão ser reproduzidos por ela, a placa de som do computador é inutilizada quando você plugar ela, né? Tem todo o suporte, todos os drivers. Na internet você encontra, no site da Boss tem muitos e muitos e muitos patches bons para ela, com sons variados, com sons diferentes, né? Além de você poder fazer e também colocar online, né? Os drivers atualizados e tudo mais, tem tudo no site da Boss. Eu adorei essa pedaleira. Como eu falei, ela é uma mid-range, né? Ela funciona com pilha também, mas são 6 pilhas. Eu não acho que não é muito prático, é mais fácil você comprar a fonte original dela, tá? Para uma pedaleira mid-range, cara, eu acho que é uma alternativa extremamente válida para você que quer uma variedade de sons maior. Para você ter uma alternativa dessa com pedaizinhos, pedal separado, analógico ou digital, você tem que ter pelo menos uns 25, 30 pedais aí para você conseguir ter uma variedade semelhante ao que você tem com essa pedaleira. Uma coisa que o pessoal fala que é muito ruim é o delay da troca de patch, né? Você trocar o patch 1 pro 2, ele tem um delayzinho entre a mudança de patch. Mas isso, cara, é o que eu falei, é se habituar. É treinar, se acostumar e se habituar. Se você precisa trocar de patch, em vez de você trocar em cima da hora, como você faria com o pedal, ligar e desligar, é só você trocar, cara, um pouquinho antes. Não é nem um segundo, cara, é meio segundo. Então um pouquinho antes você troca, ela vai dar aquele delayzinho, vai trocar e pronto. Você se acostuma com isso, não é nada que te atrapalhe a tocar uma performance ao vivo, por exemplo. No mais, acho que é isso. Acho que não tem mais nada para falar sobre ela. Se alguém tiver mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários aí embaixo que eu respondo assim que me for possível, né? Mas no mais, eu recomendo. É uma boa pedaleira de mid-range, que não é tão cara, não é nem tão furreca como algumas pedaleiras que tem por aí, né? É uma opção bacana, principalmente pelas funções de gravação, a função de phrase loop. Então, pra mim, vale a pena, tá? Eu acho que é uma coisa muito válida, muito boa e que realmente vale o custo. Beleza? Então é isso. Valeu por quem tá vendo o vídeo aí. Quem chegou agora, se inscreve. Eu vou começar a postar vídeos com mais frequência. Esse canal tava meio abandonado aí uns tempos. Eu vou começar a postar uns vídeos com mais frequência utilizando a Boss M1025. Se você acompanhar, você vai poder ver aí os diferentes timbres e os diferentes efeitos que eu consigo tirar com ela, com muita paciência, lógico, porque tem bastante coisa para você analisar antes de você conseguir chegar no resultado final do seu som. Beleza? Esse vídeo já tá longo pra caramba, tô indo embora, valeu, falou e até mais.